Graça e paz, como é que vocês estão? Hoje é dia 1º de abril e o nosso devocional de hoje diz assim: seja ensinável. E o nosso versículo vai estar lá em Provérbios 15:32, que diz: quem rejeita a disciplina prejudica a si mesmo, mas quem dá ouvidos à repreensão adquire entendimento. Eu vou continuar lendo para que a gente possa ter uma reflexão melhor desse versículo. Lidando com mulheres e pastoreando o rebanho que o Senhor me confiou, tenho me deparado com muitas pessoas de coração endurecido para o ensino, que precisam ser tratadas pelo autor da vida. Eu tenho tido essa experiência também, né? No longo de quase 4 anos de caminhada com pessoas, lidando diretamente com pessoas, né? E quando a gente fala de pessoas, cada um tem uma forma de ser, um temperamento, um jeito de compreender as coisas. E é necessário que a gente também tenha uma certa facilidade em manejar isso. E eu senti também nessa caminhada algumas pessoas com o coração endurecido. E muitas vezes por coisas que ficou no passado, muitas vezes por coisas que decepcionou, e que a gente sente que quando a gente fala, né, do nosso Pai, do nosso Deus, que é um Deus que transforma, que muda, que transborda, né? Quanto mais você se enche, mais você transborda dele. E ele faz isso com todo aquele que se chega a ele, com todo aquele que dá acesso a ele, né? Não é só comigo que acontece, mas eu vejo que acontece com muitas pessoas que dão acesso ao nosso Pai. E aqui mais adiante diz, uma das características de alguém que caminha com o Senhor é estar aberta à instrução. Que muitas vezes, né, a gente não está aberto a tudo. E eu digo isso porque eu sinto isso muitas vezes na caminhada cristã com as pessoas que eu lidero. Né? Nem todo mundo recebe e gosta de receber instrução. Porque diariamente seremos corrigidas por ele. E eu sinto principalmente de pessoas que têm traços mais fortes de personalidade, né? Pessoas que sempre e o tempo todo decidiram as suas próprias vidas, sem precisar colocar, né, diante de ninguém para que dissesse a você o que é certo, o que é errado, se deve ou não deve perdoar, se deve ou não deve agir de forma que machuque o seu próprio ego. Então, assim, é muito difícil, né, liderar esse tipo de pessoas e instruir também. E a única coisa que eu consigo dizer para pessoas, né, desses traços é que se alimente mais da palavra do Senhor. Porque não sou eu que vou convencê-la disso, jamais. Eu não tenho esse cacique, vamos dizer, para te convencer a nada. Mas o único que pode convencer verdadeiramente é o Espírito Santo de Deus. E a única coisa que eu deixo para você como útil na sua vida é: leia a palavra do Senhor. Porque ela é a única que modifica, ela é a única que nos faz chegarmos mais próximo dele e sermos parecidos com ele. É algo que cresce gradativamente. Então, mais adiante diz assim: porque diariamente seremos corrigidas por ele. Quem é orgulhosa e teimosa despreza o novo ensino. Não está preparada para as próximas estações, nem é capaz de confiar em Deus plenamente. Isso é algo muito trágico. Eu digo como trágico, que é muito bom a gente confiar no Senhor. É muito bom a gente ter a certeza, né, de mesmo que a gente não veja a escadaria, mas a gente deu o primeiro passo, mesmo sem ver o degrau. É você ter a certeza, é você ter fé naquilo que você não vê, mas os seus olhos já contemplam.
E diz: quantas vezes nós nos apoiamos em nosso próprio entendimento e buscamos nele uma segurança que só o Pai pode nos dar. Por isso, aceite o convite de Jesus. Deixe que ele lhe ensine, pois sou manso e humilde de coração, e encontrarão descanso para a alma. Ai, essas passagens assim me deixam reflexiva, porque eu era uma pessoa muito difícil, uma pessoa muito teimosa, uma pessoa muito orgulhosa, uma pessoa muito egoísta. E eu dei livre acesso ao Pai porque eu cheguei num limite que eu não conseguia nem ficar comigo mesma. E olhava assim para todos os níveis da minha vida e eu não via nada bom, nada que eu pudesse achar interessante e feliz. Não tinha. Então eu comecei a recorrer realmente àquele que verdadeiramente pode fazer alguma coisa por mim, poderia fazer alguma coisa por mim. E eu me agarrei com muita força, sim. Não porque eu estava desesperada, não. Mas porque eu não via nada que eu pudesse olhar que dissesse assim: valeu a pena a sua caminhada até aqui. Não. Talvez até eu não estivesse mais aqui se eu tivesse continuado como eu estava. Eu acho que eu não estaria aqui, com certeza não. Você é uma pessoa inflexível? Está enrijecida pelo passado, por aquilo em que insiste em acreditar? Talvez ter um coração parecido com o de Cristo seja hoje a sua maior necessidade. Quando aconteceu comigo, era a minha maior necessidade. Era ter um coração transformado. Porque existia muita coisa em mim que não me agradava. Ah, Sônia, porque você era ruim? Fazia algo ruim para as pessoas? Não. Eu não me achava ruim. E nem vivia prejudicando a vida de ninguém. Não. Mas existia algo dentro de mim que não me fazia ser feliz. Existia um vazio dentro de mim que não tinha nada que completasse. E eu só consegui encontrar isso em Deus. O único lugar. Por isso que muitas vezes eu costumo postar, quando eu estou na casa de Deus, eu costumo dizer que estou no melhor lugar, porque realmente é aonde eu consigo me sentir plena, vamos dizer assim. Não existe outro lugar. Há um louvor que diz: quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não pode viver. E quem já pisou sabe disso, sabe o que é que eu estou falando. Então, talvez ter um coração parecido com o de Cristo seja hoje a sua maior necessidade. É preciso estar disposta a largar tudo para se agarrar ao ensino que vem do alto e gerar novidade de vida. Ele tem o poder de abrir horizontes, destravar visões, tirá-la da escuridão e levá-la a um lugar de claridade e conhecimento. Então, após terminar a leitura deste dia, pergunte ao Senhor: em quais áreas estou fechada para o ensino? Em quais? Em quais áreas da sua vida você está fechada para o ensino? Essa pergunta eu posso fazer a mim mesma, mas hoje eu consigo responder.
eu não consigo, glória a Deus por isso, e nem estou me exaltando por isso, de jeito nenhum. Eu, todos os dias, peço ao Senhor que eu sinta mais sede e mais vontade da presença dEle na minha vida. Por quê? Porque eu sou falha, assim como você também é. Eu sou humana, assim como você também é. E tenho as mesmas dificuldades que você também tem. Mas que a gente possa todos os dias sentir sede e fome da palavra e da presença do Senhor nas nossas vidas. E quando eu falo nossas vidas, eu falo de modo geral, gente. Eu não estou falando de placa de igreja aqui não, já disse isso uma vez e retorno a dizer. Não estou falando de placa de igreja, eu estou falando de ser cristão, quem acredita no Senhor. Se você acredita em Deus, então eu estou falando com você. Então, após terminar a leitura deste dia, pergunte ao Senhor, em quais áreas estou fechada para o ensino? E se você se ver com o coração duro, diga a Deus, eu quero e preciso aprender. Certamente, Ele a colocará em mesas e ambiente de aprendizado. Mas, para extrair o máximo, você terá de ser ensinável. Então, Ele está dizendo aqui a você, que se vocês têm em alguma área da sua vida algo que te incomode, que você sabe o que é, apresente ao Senhor. E Ele vai te levar a águas mais profundas. Mas que você esteja disposta, que você esteja com o coração aberto, que o seu coração seja um coração de carne, para que Ele possa tocar e não um coração de pedra. Peça ao Senhor que Ele realmente lhe dê um coração de carne, sensível, não só ao seu chamado, mas sensível ao que Ele fala com você, sensível ao que Ele lhe direciona, sensível às mesas que Ele irão te colocar. Que Ele vai te colocar sim, porque na palavra dele já diz que todo aquele que chamar por Ele, Ele está a portas. E todo aquele que disser, eis-me aqui, Senhor, Ele estará presente. Eu estou dizendo isso? Não. Quem diz isso é a palavra do Senhor. É lá, na palavra dele, que a gente tem que estar firmes e sempre alicerçados. Então, que eu e você tenham um coração ensinável, para que a gente possa permanecer e tirar tudo aquilo que entristece aos olhos do Senhor, porque um coração endurecido entristece aos olhos do nosso Pai. E um coração quebrantado, um coração ensinável, alegra o nosso Pai. E a gente dar como experiência, assim como quando os nossos filhos, bênçãos do Senhor, né? Que foi Ele que nos deu, para que a gente pudesse direcioná-lo, eles no caminho correto. Quando os nossos filhos fazem algo que agrada ao nosso coração, como é que a gente reage? Como é que a gente reage? Assim é o nosso Pai. Vai reagir da mesma forma comigo e com você. Quando Ele vê que a gente está com o coração quebrantado e ensinável. Amém? Que vocês possam ter um dia abençoado na presença do Senhor. Aquelas que estiverem no canal do YouTube, estiverem assistindo esse vídeo, que vocês possam dar like nele, para que esse vídeo tenha acesso a outras e outras mulheres, que assim como você foi alcançada, outras também precisam ser, tá certo? Então, tenham um bom dia na presença do Senhor, fica na paz, Jesus abençoe todas vocês, um cheiro no coração.